Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, seguinte, hoje a gente vai começar a apostila 4, então as aulas 37 e 38. Esse conteúdo, que são as figuras de linguagem, nós já vimos lá no primeiro semestre, né? Então, naqueles intervalos que nós tínhamos entre uma apostila e outra, eu já fui adiantando esses conteúdos para vocês, tá? Então, daqui para frente, essa aula e as próximas duas, nós faremos uma espécie de revisão desse conteúdo, que são as figuras de linguagem. A apostila vai trazer as definições certinho, eu vou trabalhar com vocês também essas definições, e aí a gente vai apostar mais nos exercícios, tá? Então, fazermos esses exercícios, figuras de linguagem é um conteúdo que cai com bastante recorrência nas 3 provas que vocês farão, PAS, PSS e PAC, vai aparecer bastante esse conteúdo, então vale a pena prestar bastante atenção, tá? Eu procurei fazer para vocês um material de slide com bastante imagem, para que vocês consigam lembrar também a partir das imagens qual é a definição de cada uma dessas figuras de linguagem, tá bom? Então, retomando aí, a metáfora. A metáfora é esse emprego de uma palavra com sentido diferente daquele que é usual, né? E aí a gente vai sempre ter 2 mecanismos de criação da metáfora. Então, a gente vai usar o verbo de ligação ou então expressões metafóricas. Aqui nesse caso aqui, ó, o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. E aí eu tenho aqui, ó, uma expressão metafórica. Então, quando eu digo ficha suja, se eu for usar a linguagem denotativa, pensar no sentido literal que isso produz, eu vou pensar em ficha, tá? Uma ficha, um papel onde se preenche dados. Suja, né? Então tá suja de alguma coisa. Mas nós usamos essa expressão para uma outra coisa, para um outro sentido, ou seja, os candidatos que são corruptos, que têm aí um histórico de coisas erradas. Lá na apostila de vocês, ele vai usar com um verbo de ligação. A prefeitura está permitindo o corte de árvores da cidade. Peraí, o corte de árvores. A cidade está ficando sem pulmões. Ah, não, ele não usa verbo de ligação, não. Ele faz esse link, né, essa semelhança, eu não vou usar a palavra comparação, senão vai confundir a cabeça de vocês de novo, igual aconteceu no começo do ano, faz essa semelhança, né, esse link entre árvores e pulmões, tá? Então, usa isso de forma metafórica, tá? Eu poderia usar, por exemplo, meu amor por você é um pássaro de fogo, né? Então, ó, o verbo de ligação, meu amor é um pássaro de fogo, tá? Então, eu tô fazendo essa relação entre esse sentimento e algo que não representa literalmente isso que eu estou dizendo. E nós teremos também as metáforas visuais, né? Então, quando ele coloca aqui sistema penitenciário brasileiro, e aí coloca uma panela de pressão superlotada, significa que o sistema penitenciário brasileiro é isso daí, é uma panela de pressão, né? Se a gente for pensar, é uma coisa que está pressionada, cheia, entupida e está prestes a explodir, tá? Então, ele faz essa relação aí também, ok? Beleza, próximo. A comparação, né? Então, a comparação consiste em estabelecer entre 2 seres, ou 2 coisas, ou 2 fatos, relações de semelhanças a partir das suas características. E aí, a comparação, nós teremos algumas palavrinhas aí, chave, que vão aparecer e que a gente vai conseguir identificar, né? Então, o como, semelhante, igual a, né? Que nem tal coisa, tal qual fulano. Olha lá, acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor?
Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí o Armando não entende, hã? E aí ela explica na linguagem dele. O amor é como o motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, olha aqui o nosso sinalzinho de comparação. O como, né? Que é uma expressão comparativa. E aí a personagem compara, literalmente, faz uma comparação do sentimento, do amor, como uma flor e depois como um motor de carro. Então, ela busca as semelhanças entre o amor e esse motor do carro, o amor e essa flor, para poder explicar para o Armando o que é o amor, como é que funciona o amor, beleza? Então, isso daí é a comparação. A gente vai ter a prosopopeia, ou também personificação. Essa figura de linguagem recebe esses dois nomes. E ela é mais simplesinha, porque consiste em atribuir a seres inanimados características de seres vivos, ou atribuir características humanas a seres irracionais, né? Então, olha aqui o exemplo. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, a gente tem aí uma característica dos seres humanos, né? Que é confessar paixão, que é estar apaixonado, que é ficar triste. Então, características que são de seres humanos para seres inanimados, para seres, né, o Sol e a Terra. Então, nós personificamos. E aí, essa figura de linguagem, é importante vocês saberem que quando vocês escrevem redação, por exemplo, e vocês atribuem a seres inanimados, atribuem a coisas, a órgãos do governo, por exemplo, ações humanas, a gente vai lá e anota no texto de vocês, personificação, tá? Então tem que tomar cuidado, porque se você sabe que é personificação, né? Eu falar, sei lá, pensar que as queimadas no Pantanal estão sofrendo, né? Alguma coisa assim. Então, significa dizer que as plantas do Pantanal estão sofrendo com as queimadas. Planta sofre? Ah, tá. Tem alguns estudiosos que dizem que plantas têm sentimento, mas teoricamente, na prática, né, não tem certeza disso. Então, não posso atribuir sofrimento para um ser inanimado que é a planta. Quando eu digo isso, eu estou usando a personificação. E aí eu tenho que pensar duas coisas. O gênero que eu estou escrevendo permite que eu use figuras de linguagem? Ah, permite. É permitido que eu use personificação nesse gênero? Porque vocês sabem, nós já vimos lá os gêneros, né, nas aulas anteriores aí, os gêneros textuais, e eu falei para vocês sobre o estilo, né? E o professor Bruno com certeza já falou com vocês sobre isso também, que alguns gêneros movimentam algumas linguagens, permitem alguns usos da linguagem que outros gêneros não permitem, né? Então, eu tenho que saber, primeira coisa, eu posso usar figuras de linguagem, eu posso usar metáfora, eu posso usar personificação nesse gênero que eu estou escrevendo? Ah, eu posso, então eu vou usar. E aí, tem que saber usar. Por exemplo, eu estou escrevendo uma dissertação argumentativa, que não é usual, né, fazer uso de figuras de linguagem, de metáfora e principalmente de personificação, por exemplo. Então, não uso. Mas, se eu estiver escrevendo um artigo de opinião, aí as coisas mudam. Porque o artigo de opinião, ele quase que me obriga a usar figuras de linguagem. Então, a figura de linguagem é uma estratégia muitíssimo importante na escrita de alguns gêneros. Por exemplo, o artigo de opinião. Eu preciso, quase que de forma obrigatória, não vou dizer obrigatória, porque não é um elemento obrigatório, mas que é um elemento importante, que é muito considerado nas correções das bancas, fazer uso dessas metáforas, né? Da ironia, da metáfora, da personificação
Então, eu tenho que saber usar isso nas minhas redações também, tá bom? Voltando lá, então. Catacrese. Catacrese a gente já sabe que é esse emprego que nós damos às palavras, né? Alterando o seu sentido. E aí, o que acontece? São empregos tão recorrentes, a gente já usou tantas vezes ao longo de toda a nossa história, que se tornou normal, né? Naturalizou-se. Então, as pernas da mesa estão alinhadas. Pernas da mesa. Bem, mas será que eu não estou personificando? Não, né? Não por quê? Porque eu não estou atribuindo isso a esse ser inanimado de forma aleatória, né? Já se tornou alguma coisa usual. Pernas da mesa, dente de alho. Então, isso tornou-se o nome dessa coisa, tornou-se o nome desse objeto, desse alimento, né? Dente de alho. Então, isso é catacrese, tá? É diferente da personificação, beleza? Sinestesia. Sinestesia, vocês vão lembrar da biologia. Vocês usam bastante esse nome na biologia, que tem relação com os nossos sentidos, né? Com os nossos sentidos sensoriais. E aí, a sinestesia é quando a gente reúne numa frase, num texto verbal, não verbal, essas sensações que são típicas de diferentes órgãos do sentido. Então, quando eu digo, a fazenda tinha o cheiro doce da minha infância, eu estou relacionando olfato com paladar, né? Cheiro doce. Então, eu estou usando a sinestesia, né? Esses sentidos que nós temos aí, beleza? Antítese. A antítese é esse uso, né, de palavras ou expressões que têm significados opostos com a intenção de uma palavra reforçar o sentido da outra, né? Então, olha lá, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. E aí eu tenho a palavra salgar, que é o oposto de adoçar. E aí uma palavra usada com a função de reforçar a outra, né? Então, elas vão se reforçando de forma mútua. Quando eu uso duas palavras com sentidos opostos dentro de uma mesma construção frasal, significa que essas duas palavras, não só uma, mas as duas, elas ganham força. Porque aí, eu que sou leitor, presto atenção nessa oposição. Falo, mas como que eu vou, né? Como que salgar os pés para adoçar a alma, né? Qual o sentido disso? Então, o autor, né, quem está escrevendo um texto, quem está fazendo uma publicidade ou algo assim, tem essa intenção, né, de chamar a atenção do leitor a partir dessa oposição, e aí essa oposição da antítese é diferente da oposição do paradoxo, né? Então, a antítese são duas palavras de sentidos opostos, né? E elas se reforçam. O paradoxo são ideias diferentes. Então, não tem a ver com a construção da oração, da frase, do texto, e nem tem a ver com as palavras que estão ali, mas sim com as ideias que são expressas, tá? Então, são duas figuras de linguagens bem parecidas, mas que têm uma definição, um conceito diferente. Olha lá o paradoxo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Bem, por que é um paradoxo? Porque se ele está afirmando que a certeza é relativa, então significa que não existe certeza absoluta de nada. E aí, quando ele é questionado, ele próprio se nega, né? Então, tem essa ideia de negação recíproca, né? Então, olha, eu amo ser professora, mas é tão ruim. Eu amo ser professora, mas ao mesmo tempo isso me deixa de saco cheio. Então, é muito paradoxo, porque se eu amo, não deveria achar que é ruim. Se eu amo, não me enche o saco, né? Então, tem esse paradoxo de ideias e não de palavras, como é na antítese, tá? Próximo, a preterição. Então, a preterição a gente usa muito na argumentação, quando a gente quer convencer o outro, né? E aí, olha aqui, nem gosto de dizer, mas sou o melhor. Consiste em fingir a omissão de certas falas, mas que na verdade elas estão sendo ditas.
Lá no material de vocês, na apostila, tem lá um exemplo também que é bem bacana, ó. Nem vamos falar dos gastos, do tempo perdido, das decepções. Basta criar a falsidade da documentação apresentada. Tipo assim, ó, nem vou falar de tudo que você já me fez de ruim, de você ter me enganado, de você ter pisado na bola comigo, mas vamos levar as coisas em frente. Quer dizer, eu digo que não vou falar, mas eu falo, tá? Então, essa aí é a ideia da preterição, beleza? E aí a gente vai ter aí a ironia ou a antifrase. Vocês vão encontrar isso de duas formas, tá? A ironia, nós já sabemos, então, essa ideia de que para saber que é uma ironia, nós temos toda uma linguagem por trás disso, né? E eu acho engraçado porque quando eu estava na graduação, eu tinha o professor de Libras e ele é surdo. E aí ele estava explicando para nós que o surdo, ele não entende ironia, né? Porque a ironia precisa de um tom, né? Então, quando eu falo assim, ah, tá, beleza, né? Falo para alguém. E aí, o modo, né? O tom como eu falo isso, o som que eu emito ao falar isso, faz com que o interlocutor perceba que é uma ironia. E aí, como o surdo não tem, né, essa audição para entender esse tom do que está sendo dito, então ele não entende. Aí ele contou que a esposa dele, ele falou para a esposa dele uma vez que ele ia passar o final de semana na casa da família dele em São Paulo com alguns amigos. E ela falou: ah, tá bom, beleza, pode ir, não tem problema não. E aí ele foi, tipo, tá bom, não tem problema. Só que ela falou em libras, né? Não, pode ir, não tem problema não. E ela tava sendo irônica do tipo, tá, não tem problema, mas você vai se ferrar. E aí quando voltou, tava com as malas dele pronta pra separar. E aí ele falou: mas você falou que eu podia ir, você falou que não tinha problema, né? E ele não entendeu que ela estava sendo irônica exatamente por conta dessa ideia de que precisa ter um contexto para a gente entender ironia. Então, às vezes, o que acontece? Principalmente nos textos de alguns alunos, né, de artigos de opinião, por exemplo, o aluno quer ser irônico, mas ele não cria a ironia nesse contexto que ele está escrevendo, nesse texto. Ele coloca uma frase que, na cabeça dele, ele está sendo irônico, mas o leitor, né, eu que sou professora, que não, só estou lendo, não estou ouvindo, não tenho relação, não tenho contexto, não tem como entender que é uma ironia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a ironia vai estar muito relacionada ao tom da fala, relacionada ao contexto em qual essa frase está inserida, tá? Olha lá o exemplo. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Né? Então, você está sendo irônico. Ah, eu sou ateu, sim, graças a Deus. Por quê? Qual o problema? Né? Então, está sendo irônico aí. Beleza? A metonímia. Então, a metonímia consiste na gente substituir algumas palavras ou expressões por outras, nesse sentido de que elas têm proximidade de sentidos. E aí, quando a gente pensa em proximidade de sentidos, também são proximidades que nem sempre são literais, mas que já foram adotadas, já estão enraizadas no nosso dia a dia, na nossa linguagem. E também vai funcionar mais ou menos como a ironia e como outras figuras de linguagem, porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu sei que quando eu digo assim, olha, eu tenho muitas cabeças de gado, no português do Brasil, isso significa que eu tenho vários gados na minha fazenda. Mas em outras línguas, não se entende assim, né? As outras línguas entendem cabeça como cabeça mesmo. E aí a pessoa fala assim, mas por que essa louca tem um monte de cabeça de gado? O que vai fazer só com a cabeça do gado? Né? Então, também tem essa relação com aquilo que a gente já adaptou para nossa linguagem, para o nosso dia a dia, tá? E aí, o exemplo que eu coloquei aí para vocês, tá bom? E aí, a gente vai ter a sinédoque, que é também muito parecida com
a metonímia. Tanto é que em algumas gramáticas, alguns materiais didáticos, vocês vão encontrar a sinédoque com o mesmo nome de metonímia, ou então explicando que é uma forma, né, um tipo de metonímia. Ela tem um pouquinho de diferença, porque na metonímia, quer dizer, um pouquinho de diferença, nem sempre, porque quando eu penso em tenho muitas cabeças de gado, eu tô tomando a parte como um todo, né? Então, eu tô pensando a cabeça do gado, que é essa parte do corpo, como um todo, como o gado inteiro. Então, a palavra cabeça representa, na verdade, o corpo todo, né? Então, por isso que em algumas gramáticas entende-se como a mesma coisa, tá? O material de vocês coloca ali como duas coisas diferentes, porque ele coloca ali como se a metonímia fosse uma casualidade, né? Então, como se isso fosse a causa para que, por exemplo, eu tenho a obra do Portinari, os quadros do Portinari, e já se adotou, né, no mundo inteiro, ao invés de falar, olha, eu tenho um quadro do Portinari na minha casa, eu falo, olha, eu tenho Portinari na minha casa. E aí, isso ganhou significado porque tem uma causa, né? Quando eu falo, eu leio Machado de Assis, né? Significa, não estou lendo o Machado de Assis, estou lendo várias obras do Machado de Assis, mas por conta de uma causa linguística, né? De um uso constante disso, isso se tornou causa para que a gente naturalizasse esses usos, tá? E aí o material de vocês traz como duas coisas diferentes, a metonímia e a sinédoque. Mas vocês vão encontrar na maioria dos materiais didáticos como a mesma coisa, até porque, olha no exemplo que eu coloquei aqui, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu também estou usando aqui, ó, o emprego de cabeça, né, como a parte de um corpo todo, né? Então, é a mesma coisa do exemplo anterior. Quando acho que é bíblico, Mateus fala, não tem onde reclinar a cabeça, não está dizendo que é só para reclinar a cabeça, mas para descansar o seu corpo todo. E aí ele usa essa parte para falar sobre um todo. No exemplo anterior, que eu coloquei para vocês, da vaquinha, também a gente fala cabeça de gado, mas eu estou querendo falar sobre o corpo todo desse animal. Então, eu também tomo a parte como um todo, tá? Por isso que a maioria das gramáticas vão falar apenas em metonímia, e quando aparece a sinédoque, vai dizer que é um tipo de metonímia, beleza? E aí, galera, o que acontece? Tem os exercícios aí, e eu não vou fazer os exercícios com vocês nessa aula agora. Eu vou pedir para vocês responderem em casa, bonitinho, fazer de tarefinha. Então, os exercícios do 1 ao 6 aí da página 35 até a página 37. E na próxima aula, que vai ser uma aula ao vivo, a gente discute e a gente responde juntos, tá? Então, aí nós fazemos durante a aula, porque eu acho que fica mais dinâmico até, embora vocês não conversem muito comigo nas aulas, né? Mas do que eu ficar aqui lendo a questão e respondendo para vocês. Então, vocês façam, e aí a gente tira dúvidas, a gente corrige juntos, tá bom? E aí, quem quiser fazer lá o exercício do caderno de exercícios, lá do capítulo 18, ótimo, é bom para ir treinando, tá? Mas de tarefa mesmo, exercícios de 1 a 6, 1 a 7, tá? Da página 35 até a 37, beleza? Bem, por hoje é só, vou mandar os slides para vocês. E aí, se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, tá bom? Boa semana para todo mundo. Quem não terminou a avaliação ainda, termina a avaliação, tá? Que tem um tempinho ainda. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo, tchau, tchau.